de deleite do amor do Pai. O Filho é muito amado pelo Pai. Antes da encarnação, o Pai, ele inclusive vai falar da expectativa de seu servo, o Messias. Você pode conferir depois, Isaías 42, verso 1. Ele nutria uma grande expectativa pela chegada do seu Filho ungido, o Messias. E este deleite, esta expectativa, ou o deleite do Pai, que é revelado no passado, mas também é algo que é renovado depois da própria encarnação do Senhor Jesus Cristo, no batismo de Cristo. Ele vai dizer acerca do seu Filho. Você pode olhar comigo em Mateus, capítulo 3, verso de número 17. Mateus, capítulo 3, verso 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo prazer. Este é o meu Filho amado. Então ele amava antes da encarnação, ele ama o seu Filho no batismo, depois, então, da sua encarnação. É algo que é revelado na Escritura. No batismo de Cristo, o Pai, ele fala a Cristo de seu amor por ele. Primeiro, para Cristo, para pessoalmente encorajá-lo, eu te amo, meu filho. E segundo, para nós, para que possamos saber o quanto o Pai ama o Filho. Então, o Filho sabe que o Pai o ama, nós sabemos que o Pai ama o seu próprio Filho. E Cristo certamente estava consciente disto. O que é que diz, irmão, João capítulo 3, verso de número 35? O Evangelho de João, capítulo 3, verso 35, nos diz assim: O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Ainda, João, capítulo 5, verso de número 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. E o Filho, ele também deseja que os crentes possam conhecer o amor que o Pai tem por ele mesmo. É o que nos diz ainda o Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 23, diz assim: Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, vejam que ele quer que nós entendamos isto. E este Cristo, este mesmo Cristo, é nele, através dele, que nós também recebemos o maior dom de seu Filho, de Cristo. O dom de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, permanece o maior que Deus pode conceder, que é a salvação. A verdade que precisamos crer sobre seu Filho é que ele deu seu Filho por nós. Veja, ou melhor, a verdade que precisamos crer sobre Deus e sobre seu Filho é que ele deu o seu próprio Filho unigênito para a nossa salvação. É fundamental que saibamos disto, é fundamental que o mundo possa entender esta realidade do amor de Deus revelado em seu Filho. Como escreveu um teólogo do passado, um amor maior foi demonstrado ao homem miserável, que é o próprio Cristo. Ele vai dizer. Aí alguém pergunta assim, como assim? Aí ele escreve, ao entregá-lo para morrer por nós, Deus declarou que nossa salvação lhe era mais estimada que a vida do único Filho. Nisto, então, ele revela o seu grande amor para conosco e o próprio Senhor Jesus Cristo revela o seu amor também. Em outras palavras, o que nós queremos dizer é que Deus nunca teria feito o seu Filho passar por esse tormento e sofrimento, a não ser que quisesse exibir a grandeza do seu amor
ao seu povo. Então, é exuberante o amor de Deus para conosco, revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que isso significa para nós, né? Sabemos que o que nos motiva é o amor de Cristo. Nos diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Porque Ele morreu por nós. Cristo morreu por nós. E nós amamos a Deus, porque Cristo morreu por nós. O fato de Deus revelar o seu amor em Cristo deve ser algo que nos impulsiona a verdadeiramente amarmos o nosso Senhor. Amamos a Deus com que tipo de amor que deveríamos? Ou melhor, nós amamos a Deus com o amor que nós deveríamos? Será que nós realmente temos demonstrado este amor que é exigido de nós? Ou será que nós estamos muito aquém, muito distantes desta realidade? Eu acredito que nós estamos muito distantes do amor que nós deveríamos, de fato, nutrir pelo nosso Senhor. Vejam, irmãos, se Deus e Cristo, Ele se entregou por nós e fez o que fez por nós e nós não amamos, o que mais poderia nos motivar a amar o nosso Deus? Eu acho que não existe nada que possa nos motivar a amar mais a Deus e a Cristo do que o próprio amor dele revelado a nós na cruz. Mas veja, este amor nosso, né, é um amor que deve nos conduzir a também demonstrar esse amor para com o próximo. Nós falamos no início, se Deus e Cristo podem fixar o coração sobre pecadores que merecem o inferno e que por natureza odeiam a Ele, como nós podemos ter uma atitude diferente da relação de Deus com as pessoas e podemos agir de modo diferente com as pessoas assim? Deus ama, mesmo sendo pessoas pecadoras, mas nós não estamos dispostos a amar os pecadores. É estranho, né? Eu não amar o que Deus ama. Amamos os incrédulos com o amor que procura ganhá-los? Ou nós somos pessoas que não têm o menor tipo de afeição pelos perdidos? E, consequentemente, não temos o menor interesse sincero em ganhá-los para Cristo. Se o próprio Senhor ama até mesmo aqueles que não são dignos de afeição alguma dele, nós devemos amar também. Nós éramos essas pessoas, né? Nós não eram dignos de qualquer tipo de afeição, de amor de Deus. Ninguém. Mas Ele nos amou livremente, espontaneamente. O Senhor se revela para nós como um padrão. Nós devemos também ser aquelas pessoas que não somente amam aqueles que estão fora da igreja de Cristo, mas também aqueles que estão dentro da igreja de Cristo. Nós devemos amar os nossos irmãos. Nós devemos amar a noiva de Cristo. E nós não podemos amar a Cristo e odiar sua noiva. É estranho. Assim, amar a Cristo e odiar a sua igreja, por quem Ele morreu. Nós devemos, irmãos, amar o que o Senhor ama. Nós devemos amar os crentes, até mesmo aqueles que são bem difíceis. Que são difíceis de ser amada. Eu devo amar. Não é um sentimento assim, eu vou esperar brotar no meu coração um negócio diferente. Fica esperando que não vai brotar nunca. Não existe essa ideia. O amor está muito mais ligado a uma real disposição verdadeira de coração. Eu vou amar e devo amar, porque é o que o Senhor me chama a fazer, do que com um sentimento que bate e volta. É algo que não se sustenta. Nós devemos amar o que o Senhor ama. Ame o seu irmão. E Cristo vai ressaltar a importância da atitude amorosa em relação aos outros. O texto anteriormente, mas João capítulo 13, versos 34 e 35, vai nos dizer: Novo mandamento vos dou,
Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Veja aqui que coisa, viu? Então, aqueles que não têm amor para com o próximo não conhecem a Deus. Eu devo amar o meu irmão. Eu não posso ser indiferente a ele. Não somente o Novo Testamento vai nos falar acerca disto. O Antigo Testamento já havia declarado isto. Depois você pode conferir. Levítico 19, versos 33 a 34. Vai falar que nós devemos amar de fato o próximo. O mandamento no Antigo Testamento para amar como eu vos amei se refere, de modo muito interessante esse texto de Levítico 19, 33 a 34, se refere especificamente ao Êxodo, quando o Senhor ele vai redimir o seu povo. E os graciosos procedimentos de Deus, com sua chamada propriedade exclusiva, que é o seu povo, fornecem a razão para que eles deveriam demonstrar o mesmo tipo de amor gracioso para com o próximo. A redenção de Deus, a sua obra para com o seu povo, o indicativo, é aquilo que requer do seu povo desde a antiga dispensação, apresentando-nos o Senhor assim um imperativo. Ame o seu irmão como eu vos amei, como fora revelado na redenção. E este amor de Deus revelado na redenção, que é o amor revelado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, veja, esse amor de Cristo, nós temos visto nas pregações aqui, é um amor que está ligado à humilhação e sacrifício. Cristo ele se humilha e se entrega sacrificialmente. Veja, irmão, se o nosso amor nunca chegar ao ponto de sacrifício para com o nosso irmão, para com o próximo, para com o nosso cônjuge, então não amamos como Deus deseja que amemos. Se não envolve sacrifício, é estranho que exista, é provável que não exista verdadeiro amor. Se o marido não demonstra à esposa um amor sacrificial, é contrário isso à definição verdadeira do que é amor, como revelado na Escritura Sagrada. Se nós tivermos problemas para amar os outros, nós devemos parar e então vasculhar o nosso coração e pensar também, não somente vasculhando o nosso coração, mas pensar também no fardo que Deus carregou para demonstrar amor por você. Se você tem alguma dificuldade, puxa, mais difícil demais amar, mas pense no fardo que Deus carregou para demonstrar amor por você, que também não era uma pessoa legal assim. Que nunca foi. Como eu falei anteriormente, se pensar sobre isso não mudar você, temo que nada mude. Se pensar sobre a disposição de Deus em te amar quando você não merecia, não motivar você a amar o seu irmão, provavelmente nada poderá fazer isso. É ali em Cristo e em Deus que nós encontramos o maior padrão e o que mais deve nos motivar a isso. Quando amamos os outros, é algo que é grande bênção para a Igreja de Cristo, mas é algo em que o Senhor, Deus, se deleita. Quando nós amamos o outro verdadeiramente, Deus se deleita nisso. E quando nós amamos verdadeiramente, irmãos, isso vai trazer para nós, igualmente, satisfação e bênção. Para nós, em particular, e para a Igreja de Cristo, em geral. Amemos os nossos irmãos, assim como Deus em Cristo amou a sua Igreja. Amém. Vamos orar, irmãos, a esse Deus que, porque nos ama e é gracioso, escuta as nossas orações. Eu não mudei lá os pedidos de oração, continuamos orando pela recuperação de Biel, né? Graças a Deus, ele está em casa, já passei lá hoje rapidinho quando cheguei de Marabá e ele estava dando a dormida lá, e está se recuperando, né? Então, orar por ele, orar pela recuperação, pela Cidelê e Eliane, né, na lida com ele em casa.
Queria pedir oração também, um amigo meu, né, pedi oração, Hudson Tiago, né, que é um amigo meu, seminário, ele pastoreia lá em Natal, e tá uma confusão terrível lá. Muito difícil, tá? Lá é uma questão de calamidade de segurança pública terrível. Tá? Assaltos em massa, queimando carros, negócios, casas, um negócio realmente muito feio, muito ruim, de fato tem acontecido lá. Eles foram impedidos até de conseguir se reunir para os serviços da igreja durante a semana. Está um caos, uma confusão terrível lá no Rio Grande do Norte, Natal. E isso tem gerado grande angústia para todos, né? Para toda a população e para a igreja lá. Então ele tem pedido, né, para que oremos por isso, porque a coisa está realmente muito difícil lá. Então, é o pastor Hudson Tiago, ele pastoreia a igreja presbiteriana Felipe Camarão, um bairro lá em Natal, e ele pede oração por isso. Vamos orar também pela viagem do presbítero Tiago, né? E Dona Mark, que estão, não sei se já estão no avião, se desceram, se estão a caminho, mas seria hoje, né? A viagem. Então, orar pela viagem deles, tanto pela ida e pelo retorno em alguma ocasião. Algum irmão tem ações de graças ou algum pedido de oração? Então, vamos orar, irmãos, ao nosso Deus.